Oi, boa noite. Eu sou a Jamília aqui do Tributário Legal. E eu estava agora numa live com o Thiago Scher, do Execução Fiscal em Curso, mas a live caiu. Então, retomando aqui, o assunto é execução fiscal em tempos de crise. E agora é esperar novamente ele entrar aqui para a gente prosseguir com a nossa live. Esperar. Ah, conseguiu entrar. Perfeito. Oi, Thiago. Só solicitar novamente. Isso, perfeito. Boa noite. Boa Agora foi, noite. gente. Sempre que eu ligo o Bluetooth depois, ele cai, eu não sei porquê, e eu esqueci de ligar agora. Agora tá ok? Tá bem, tá bem. Tô ouvindo bem. Pelo menos Perfeito. cessou a duplicação do áudio, tava realmente Ah, então incômodo. tá ótimo, então. E aí, se alguém mais achar estranho, me avisa aqui para eu tentar consertar. Tem um pequeno Muito. ruidinho de fundo, mas acho que não há nada que atrapalhe demais nossa Tomara, participação. tomara que não. Para mim, o áudio tá bem limpo. Mas vamos Tá prosseguir. Se bem. ficar ruim, eu dou um jeitinho aqui. O Bom, então pessoal tá tá. dando feedback aqui que está bem. Tá tudo Então tá, ótimo. vamos começar a nossa conversa, Jamile. Vamos Satisfação enorme começar. estar contigo aqui, com a nossa audiência, os teus seguidores, interessados aí em tributário. Muito bacana o teu perfil. E tem gente muito Obrigada. competente, né, trabalhando com tributário, perfis muito legais. O teu tá entre os destacados aí, realmente, muito bacana. Ah, É legal, né, de obrigada. participar com o público, assim, que tem interesse na matéria, né? Muito. É uma coisa da Ah, é bom, é modernidade aí, né? bom. É bom, é bom. Eu gosto muito. Eu tinha esse perfil já há muito tempo, sei lá, 2 anos, comparado a um tempo quando eu tive minha filha. Aí esse ano, acho que por força da quarentena, acho que muita gente meio que tirou do papel esse projeto Sim, digital, né? E aí o com Tributário Legal, certeza. eu comecei a dar essa ênfase nele e ele tá dando um retorno bem bacana, assim, sabe? Que Tanto em legal. termos de conteúdo, porque a gente estuda para ter que falar, então acaba Claro, que engrandece a gente também, né? Então é muito claro. bacana. Eu tô adorando. Boa noite aí, Fernanda, Tati. Ixi, tem um monte de gente entrando aqui, um monte de gente com um perfil bacana, tributaristas aqui. Boa noite a todo mundo aí. Bom, Joia, sem boa mais noite, delongas, pessoal. Tiago, eu tava falando lá, né, na outra live, do seu Sim, perfil, que é um perfil bem bacana, tem assim um conteúdo super rico. Gente, quem tá aqui que não segue o Thiago ainda, sigam, é muito interessante de verdade. Mas eu queria ouvir um pouco de você, como é que você entrou nesse mundo? Você é juiz e eu você sou já juiz queria federal. isso? Como é que é? Me conta É, um pouquinho da sua história com o tributário. é meio doido isso, né? E, realmente, eu sou juiz federal aqui na quarta região. Eu sou juiz em Porto Alegre, na quarta região, que é a região do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E eu sou juiz há praticamente 18 anos em execução fiscal. Porque eu Caraca, ingressei, é um negócio incrível. Eu sou um dos mais antigos do Brasil. O Renato Lopes Beixo, que é desse livro aqui, excelente, que eu recomendo muito, colega nosso de São Paulo, uns anos atrás, eu fui num encontro, num evento assim, de execução fiscal em São Paulo, e ele estava com 18 anos naquela época. Hoje deve fazer uns 20 e pouquinhos. Mas eu estou perseguindo ele para ser um dos juízes mais antigos na matéria. Então é uma larga experiência realmente, né, em execução fiscal. Que eu ingressei na magistratura em 2002 e eu em 2003 me removi, né, do interior para Porto Alegre e aí eu ingressei numa vara que era uma vara de execução fiscal. Eu sempre gostei muito de tributário, desde a época da graduação. Eu fiz estágio na Procuradoria da Fazenda Nacional. Até fiz um post aí no meu perfil do Instagram, contando um pouquinho da minha história. Assim, é meio estranho falar de si, assim, a gente vai lembrando umas coisas da vida, né? Mas eu trabalhei, assim, toda a minha formação eu trabalhei praticamente com tributário, né? No estágio da Procuradoria da Fazenda, que foi uma experiência maravilhosa. Depois eu passei a estudar especificamente para o concurso da Magistratura Federal, que a ênfase em tributário era enorme, né? A gente tinha, naquela época, né, eu sou do milênio passado quase, né? Mas naquela época, quando a gente estudava, 30% da prova era constitucional e tributário. Então tinha uma ênfase muito forte em tributário, muito forte. E eu gostava muito. E aí eu estudei muito tributário e depois acabei ficando na execução fiscal. E é uma matéria que eu sempre gostei muito.
E eu ingressei na execução fiscal no tempo que ela não tinha todo esse glamour. Hoje, graças a Deus, está tendo bastante interesse, sendo os operadores jurídicos, os advogados, como a gente falava mais cedo, né? E está ganhando um fôlego realmente, porque tem muitas matérias que a gente julga na execução fiscal que acaba sendo um tributário mais nichado, para usar um termo também dessa era da informação, mais focado, porque aqui em Porto Alegre tem uma peculiaridade, nós temos 2 varas tributárias que julgam exclusivamente tributários. Mas o tributário, quando a gente compara a nossa jurisdição com a jurisdição da vara tributária, a vara tributária julga um outro tipo de temática, outras questões mais preventivas e tal. E é quando o nó aperta, cai na execução fiscal, e aí a gente acaba julgando bastante matéria interessante em embargos, anulatórias também. Então, está se tornando, e vem se transformando nos últimos 10 anos, uma jurisdição bastante rica, assim, bastante rica. E grandes discussões de tributário estão sendo travadas na própria seara da execução fiscal, né? Em questão especialmente na matéria de defesa, né? Sem deixar de lado, claro, todas as garantias do contribuinte, do executado, né? Semana passada eu fiz uma live sobre execução fiscal e os direitos humanos. Como a gente pode ler a execução fiscal a partir da ótica dos direitos humanos, né? Da dignidade da pessoa executada, da dignidade da família do executado. E então eu estou propondo assim, uma visão que foge do mais ortodoxo, do mais tradicional, assim, porque, e para o juiz é muito importante, como tu falou, né, agora nesse tempo de pandemia, todo mundo recluso, eu acho que a gente estaria subindo pelas paredes sem ter uma atividade produtiva, sem intelectual, enfim, que a gente pode interagir com as pessoas. E está sendo realmente uma atividade muito bacana para mim, muito legal. Eu há muito tempo sou professor também, um curso preparatório para magistratura, eu fui diretor de uma escola preparatória para juíza, que é a SMAT, que é a Escola da Magistratura Federal, que também tem cursos assim de atualização, de acompanhamento, assim, pós-graduação, né? E também sou professor lá, fui diretor lá, e agora recentemente dei um curso lá também em execução fiscal. Então estou sempre nesse ramo, né? Execução fiscal e as suas adjacências, assim. E aí uma dessas foi justamente a criação desse perfil, que eu senti, assim como o teu e outros perfis de tributário, perfis excelentes em tributário, excelentes profissionais, extremamente qualificados, discussões muito bacanas, só que eu senti uma lacuna, eu senti uma falta de atenção. Todos esses perfis muitas vezes dão uma pinceladinha no tributário, porque a execução acaba sendo meio que um apêndice do tributário. Não é isso, né? Mas assim, acaba sendo um detalhezinho lá. Quando tudo vai falhando, cai lá na execução fiscal. E aí eu senti assim, uma lacuna de trabalhar específico em execução fiscal. Tem execução trabalhista, tem matérias de tributário, perfis excelentes, mas eu me senti a necessidade. E como é meu assunto de predileção, e realmente para mim é muito natural, né? Trabalhar de execução fiscal. Já é o seu mundo, né? Então, e aí é meu chão. Em casa, né? Tô em casa realmente. E aí, como a gente gosta de fazer isso aí, acaba não é um trabalho, assim, acaba sendo uma satisfação poder estar contigo aqui, por exemplo, com a nossa audiência e cooperar com todo mundo. Eu acho que você leva mais ou menos como eu, Thiago, porque assim, sem aquelas regrinhas de ter que fazer story todo dia, ter que fazer não sei o quê, ter que fazer não sei o quê, para ter que engajar, eu levo um pouco mais tranquilo, assim, eu levo para eu gostar de fazer sem nenhuma obrigação. Acho que você tem essa mesma pegada, né? É mais com esse intuito de informar, de ajudar, de enriquecer o conhecimento do outro, do que de querer crescer em termos de Instagram em si, né? Então, acho que a gente tem essa mesma pegada. Se crescer é porque tem um interesse. Eu inaugurei o perfil e mesmo sem publicações já tinha interesse. Digo, olha, realmente tem interesse. É muito nichado, né? Igual você falou. Então é uma coisa muito específica, né? Então destoa de um monte de conteúdo, de um monte de Instagram, de tributário, né? Então a pessoa já vai sabendo que vai ter aquilo ali. Eu mesmo me chamou a atenção foi isso, quando eu te descobri. Então, eu acho que é mais ou menos assim mesmo. Vai versar, o perfil é exclusivo execução fiscal, claro, mas ele trata de tributário dentro da execução fiscal. Trata alguma coisa de cobranças, outras medidas, CADIM, protesto, CND, coisas assim que estão dentro dessa temática, como eu coloquei na bio, são matérias correlatas às cobranças tributárias, né? Então, tudo que está dentro desse nicho assim, de cobrança tributária, especialmente execução fiscal, está tudo encaixadinho, né? Então, esse aí é o meu propósito, assim, interagir com as pessoas, porque a gente precisa estar
a gente precisa estar em contato, né, com quem bom, gosta né? da matéria, dialogar. E é usar a internet para isso, né? Ela tá aí para isso. Claro. A gente sabe, eu tô aqui no Rio e você tá aí em Porto Alegre, né? Porto Alegre, exatamente. E estamos conversando, e assim, um monte de gente de um monte de lugar, Nordeste, Isso. Minas. Então, assim, isso é maravilhoso. E é E engraçado. eu tô muito... Claro, desculpa. Só para reforçar essa tua percepção, o meu maior público de seguidores, por incrível que pareça, ninguém é profeta na sua própria terra, né? Mas é Rio, São Paulo e Distrito Federal. E semana passada eu fiz uma live com o Domingos, ele é de Belém do Pará. Então, quando eu teria oportunidade de sentar numa roda de conversa e tratar de execução fiscal com o pessoal de Belém do Pará. Então foi uma oportunidade ímpar, assim, que me deixou muito feliz, foi muito bacana, muito legal. E assim mesmo contigo, né, do Rio, assim. A maioria aqui do Rio, e esse tempo parado eu fiquei muito surpresa, que eu fui naqueles números ali de seguidores, da onde que são, faixa etária, sabe, naqueles números que tem. E eu achei, assim, tão interessante que tinha um percentual ali do Chile e da Argentina. E eu falei, caramba, como assim, gente? Do Chile. Gente! Eu falei, meu Deus, eu estou muito internacional. Vocês não estão entendendo, gente? Nossa, olha! Horrível. Parabéns! Impressionante. Tô brincando. Mas, enfim, é muito bom. E antes de começar, eu só queria fazer uma pequena observação. Você falou que você tem 18 anos que você atua. Sim, praticamente em janeiro agora. Mas já você tá não parece. Eu olho pra você. Desculpa, não consigo imaginar você 18 anos a mais. Obrigado, já ganhei minha noite. Mas eu ingressei bem novo, ingressei com 27 anos, né, na magistratura. Até tinha colegas, assim, até um pouco mais jovens, por incrível que pareça, mas eu ingressei com 27 anos. E aí, desde então, fiquei na execução fiscal. Eu já tenho 18 anos de magistratura. Até fiz um post comentando isso. Foi em 5 de agosto, né, a nossa posse. E eu comecei em execução fiscal em janeiro de 2013. Então, agora, no próximo janeiro, já tá logo aí, né? O ano já passou praticamente. Tá bom, já. E já estou completando 18 anos exclusivamente em execução fiscal. Que é uma marca, uma maioridade já, né? Sim, já é a maioridade. Parabéns, bem-vindo ao mundo, né? Obrigado. Estamos aí, todo mundo aprendendo, né? Isso não é, assim, autoridade, eu não sou autoridade, assim, de ditar regra, mas, na verdade, todo mundo aprendendo aqui, experiência realmente é uma coisa que eu tenho. José, ele fez uma pergunta aqui, desculpa, ao alugar um imóvel, de quem será a responsabilidade do IPTU? José, vamos fazer o seguinte, se você não se importar, como a gente tem um tempo limite para a live, e o nosso tema é sobre execução fiscal, se lá no finalzinho der tempo, a gente te responde essa pergunta. Se não, eu te procuro no privado e te respondo, tá ok? Só para a gente poder focar realmente aqui nesse tema da live, por conta do tempo que o Instagram limita, tá bom? Mas se a gente não conseguir te responder no final, eu te procuro no privado e te respondo, tá bom? Então vamos lá, Thiago? Agora que eu lembrei do tempo meu. Estava tão bom aqui a conversa que eu nem vi. O tempo voa, eu deixei uma caixinha de perguntas. Não, antes de tudo, quem deu a ideia desse tema foi você, né? Execução fiscal em tempos de crise. Por que você deve essa ideia? É algum projeto que você está fazendo? É algum estudo mais específico para a execução em tempos de crise? Eu tô com uma grande tarefa, assim, que está à minha frente, assim, que é desenvolver meu projeto de tese, né, do doutorado. E cada pouco eu tenho uma ideia, assim, né, então eu tô tentando desenvolver essa pauta, realmente. É um assunto que é do nosso momento, né, é impossível virar as costas para a crise, e já está se discutindo, né, a crise do Covid e a tributação e tudo mais, e é uma coisa que eu estou começando a pesquisar. E o meu mestrado foi, né, em cima dos direitos humanos, então por isso eu fiz a pauta que era a ótica de direitos humanos na execução fiscal, que foi fora do meu ramo de trabalho especificamente, assim, mas foi um estímulo que os professores nos deram de sair um pouco da zona de conforto, e eu gostei muito. E aí eu agora estou com essa meta aí, eu tenho que fazer o projeto da tese,
E então, a crise é uma coisa que está presente na vida de todo mundo, né? E vai impactar o nosso cotidiano, né? Já está impactando, né? Claro, estão confinados, e, enfim, já se sentiu isso na execução fiscal, mas nos próximos anos, pelo que eu estou percebendo, ou assim, fazendo um exercício de adivinhação, assim, adivinhar o futuro ninguém consegue, né? Nem o passado a gente sabe, né? Os economistas dizem que nem o passado no Brasil é previsível. Né? Mas com base nos achados que nós temos, de outras crises menos severas, evidente, a gente pode imaginar alguns cenários. Por exemplo, uma coisa muito óbvia, os credores, durante este ano de 2020, suspenderam muito os ajuizamentos das execuções fiscais. A gente percebeu isso com relação à execução da Fazenda Nacional, que é o grande player lá na minha vara, que é o juiz federal, então são execuções da União. É o grande volume, né, são 70% mais ou menos das execuções da nossa vara são execuções fiscais da Fazenda Nacional. A Fazenda Nacional suspendeu esses ajuizamentos. Eu imagino que ano que vem, quando assim, melhorar um pouco, vai ser desaguado esse número de execuções que está sendo represado. Né? Eles fizeram isso também com relação aos protestos extrajudiciais, também suspenderam a remessa das CDAs a protesto extrajudicial. Então, isso vai passar o tempo e vai chegar um momento em que vai haver o desaguadouro dessas execuções, dessas cobranças, claro, até para prevenir a prescrição. Ninguém vai deixar de executar e deixar ocorrer a prescrição, né? Isso não vai acontecer. Então, esse é um fato. E muito óbvio. Mas também, no curso da própria execução, nós vamos perceber decorrências da crise, imediatamente decorrências da crise econômica. Eu ouvia uma palestra, um professor português, e a crise do Covid, é evidente, impactou demais Portugal e outros países do continente europeu, assim como toda a humanidade, né? Mas lá já se falam números extremamente pessimistas com relação à solidez da economia, né? E no Brasil não é diferente. Os números do IBGE, que eu fui dar uma consultada, veja só, do segundo para o terceiro trimestre, do primeiro ao segundo trimestre, retificando, do primeiro para o segundo trimestre de 2020, a economia caiu quase 10%. São 9,7% de retração do PIB. E isso, evidentemente, tem uma série de repercussões, né? A gente já está percebendo, assim. Hoje eu vinha no trânsito e aqui em Porto Alegre, ao menos, é uma capital, no Rio seguramente não é diferente, a gente está percebendo um aumento do número da população de rua, de pessoas que pedem no semáforo, né? A gente está percebendo desalojamento das famílias, né? Troca de domicílio, morando com parentes, enfim, aumento da informalidade, a precarização das relações de trabalho, né? Também, além da perda de empregos, né? Também a redução de salários. E, claro, existem alguns setores realmente assim, da extrema elite que talvez o efeito tenha sido menor, muito menor ou talvez até inexistente. Mas para uma grande camada da população, a gente vai perceber efeitos negativos que vão repercutir. A execução fiscal ela não é uma coisa que está descolada da realidade, da vida, do cotidiano. Muito pelo contrário, ela repercute, ela faz aflorar coisas que a gente presencia na vida real, assim, vida real, é claro, a execução já é vida real, mas assim, no tráfego econômico mesmo, né? Então a gente vai ter esses efeitos, e eu estou tentando fazer já uma projeção do que a partir do próximo ano a gente vai enfrentar nos processos. Um outro exemplo, eu falei que as pessoas estão perdendo as suas casas, ou trocando de locação para uma mais barata, indo mudar para um parente. Bom, isso repercute na execução fiscal. Vou ter uma maior dificuldade para localizar o executado. A gente vai ter um aumento da inadimplência tributária, ou já está tendo, né, claro, mas vai ter uma repercussão na execução fiscal logo mais adiante, e também uma dificuldade para localizar essas pessoas. O aumento, por exemplo, na dissolução irregular dos pequenos negócios, pequenos empreendimentos que não conseguiram ter fôlego para superar essa crise, ou não conseguiram se reinventar com um outro modelo, né? Ou trocar de ramo. A gente teve indústrias que trocaram
a linha de produção para produzir suprimentos para a pandemia. Eu vi um exemplo aqui no nosso jornal, aqui local, a empresa produzindo determinado, eu não lembro exatamente qual é que era um setor têxtil, assim, estava fechada, fechou, o cara estava desesperado, e eles disseram, não, vou fazer máscara. E trocou ali, começou a fazer máscara, e aí deu uma repercussão muito favorável, assim. Então, quem não conseguiu se reinventar, ou que o seu setor foi castigado bem, com muito foco, assim, bar, restaurante, casa de festa, né, esse tipo de atividades econômicas que pressupunham a aglomeração, a reunião de pessoas, né, esses setores vão sentir mais. Mas isso está espalhado por toda a sociedade e vai ecoar na execução. Esse assim, o grande pano de fundo da minha projeto de pesquisa, e também acaba destacando alguns assuntos que são interessantes na execução fiscal. É bem interessante. Então, assim, né, a gente percebe como é que reverbera em absolutamente todos os setores, né? Desde o pedinte da rua até o grande, né? Então, assim, não tem para onde correr, né? E esse ano foi um ano, assim, muito atípico, né? Embora crises sempre existiram, né? A gente entra em uma, sai, mas entra em outra. Eu acho que o ano que vem vai ser um ano, assim, muito de, como é que eu posso dizer? De ver o estrago, né? Esse ano, você vê, teve um monte de suspensão disso, suspensão daquilo outro, mas ano que vem retoma, né, as cobranças. Acho que o ano que vem vai ser muito de dar uma dimensionada de como é que foi esse estrago que esse ano gerou, né? Então, eu acho que a gente não tem a menor ideia de como é que vai ficar. A gente sabe que vai ser ruim, mas sabe o quanto ruim vai ser, né? Então, assim, eu falo porque esse ano a demanda de execução fiscal, pelo menos para mim, ela aumentou exponencialmente. Né? Então, assim, é isso. Eu acho que é um resultado muito grande de tudo que a gente está começando a viver e ainda vai ficar um tempo vivendo, sabe? Com certeza, com certeza. Um período relativamente longo. Vai, porque a gente não se recupera em um ano, em 2 anos, né? Os economistas imaginavam uma recuperação em V, né? Que bate num fundo e recupera, mas na verdade a recuperação vai ser em U, né, ou em L, que vai ter essa queda e vai ficar bastante frágil a economia por um bom tempo. E isso, inegavelmente, afeta, né, tanto a arrecadação tributária quanto a vida das empresas. Né? Entendi. É isso, concordo plenamente contigo, Thiago. É bem interessante. Essa é uma tese para o seu mestrado ou para o seu doutorado? Você tá para o doutorado, lá em Lisboa. Ai, que bacana. Você começou agora ou ainda já está? Não, eu concluí os créditos, já concluí os créditos e daqui a pouco mais deve abrir o meu prazo para apresentar esse projeto aí e aí tentar trabalhar. Só que ainda a grande dificuldade é ter a tese, que é grande o argumento. E eu tenho um dificultador que, como o doutorado é em Portugal e a universidade sempre nos cobrou muito foco no continente europeu. E acaba sendo um dificultador, porque eu estou aqui no Brasil, né, e tendo que imaginar soluções, que eles têm um viés bastante prático, assim, soluções para problemas enfrentados no continente europeu, especialmente em Portugal. Então eles querem contribuições, né? O doutorado não pode ser lá, assim, simplesmente um amaranhado de ideias. Não. O foco é trazer, muito embora seja um doutorado acadêmico, mas com um viés prático, assim, um vínculo na realidade, né? E a realidade pandêmica, infelizmente, é universal hoje. Ela é universal. Não tem, acho que não tem um país que não tenha sofrido fortemente. Deve ter um ou outro, mas assim, a grande maioria sofreu fortemente, né? A Europa, então, né? Foi onde tudo começou ali. Acho que é o pior de tudo, né? Mas, hoje, decretaram mais um lockdown, então realmente tá difícil. Onde? Na Alemanha, lockdown parcial na Alemanha, crise na Itália, aumento de casos, enfim. Tá. De novo? Infelizmente. Caramba, a tal da segunda onda, né? No Brasil, acho que nem passamos a primeira onda, mas já
Esses países já Já têm a estamos segunda onda. todos livres, todos vacinados, tá todo mundo na rua, tá todo mundo curado. Aqui tá assim, né? A gente tá aqui, né? Incrível. Mas críticas à parte. Claro. Perfeito. Ó, eu quero ler depois a sua tese, tá? Fiquei Opa, curiosa porque é bom que quando você tiver. pode linkar também na questão daquela live que você fez, né? Sobre direitos humanos Isso, também, né? Dá um link é, bacana isso, né? dá, Tanto dá, essa de tempos de crise com direitos humanos, né? Porque tem tudo a ver, né? com certeza, com certeza. Temos que Bom, já tem uma pensar ainda. pergunta. Nossa, assim, você vai ter um grande campo para estudo aí. Bom, vamos lá, tem uma perguntinha aqui, ó. Algum segmento acaba predominando como maiores devedores nas execuções fiscais? Você percebe algum segmento predominante lá onde você atua? Eu nunca fiz essa pesquisa, assim, para ser bem franco. Aqui na minha região, a gente não é uma região assim tão industrializada, né? A capital de Porto Alegre e os municípios que compõem a nossa jurisdição, são municípios vizinhos, não é uma região extremamente industrial. Claro, tem indústrias, né? Mas não é um foco grande, assim. Nós temos outras regiões no estado, até mesmo na região metropolitana e mais ao interior, que são mais industriais. É natural que nessas localidades a gente tenha também um bom número de execuções de indústrias. Aqui em Porto Alegre, vou dar um bem de feeling, tá? Sem dados estatísticos. A grande parte é comércio. A grande parte é comércio e seguido pela prestação de serviços. Mas eu acredito que tem um mix aí, um balanço entre esses dois ramos. Eu não saberia dizer. Eu acho que o comércio prepondera ainda em relação à prestação de serviços. Até porque o comércio acaba gerando mais receita do que prestação de serviços, né? Então eu acredito que o comércio prepondere no cotidiano, na presença das execuções fiscais, mas é também porque a nossa região geográfica, ela dita muito essas características. Eu também percebo, assim, muito grande em empresas um pouco maiores, que têm uma folha de pagamento maior, né, que aí incide essas contribuições previdenciárias, do Sistema S. Então, quando tem um pouco mais de número de funcionários, eu vejo que, pelo menos para mim, é o que mais aparece, assim, empresas um pouco maiores. Claro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que fica oscilando aí entre comércio e prestação de serviço. Concordo contigo, Thiago. Eu recebi algumas perguntas, deixei caixinha aqui antes de ontem, não lembro, mas eu recebi algumas perguntas. Aí eu queria que se você puder responder, Claro. Tudo nesse sentido. A primeira, que eu achei ela assim muito boa, porque vai dar para você dar uma boa explicada para todo mundo, tá lá. O contribuinte recebeu a execução fiscal. E agora? Eu vou entrar com a exceção de pré-executividade ou eu vou opor um embargo? Uhum. Tá, conta pra essa pessoa que fez essa pergunta. Esse aí, eu acho que é, digamos, o pontapé inicial daquela coisa que se diz que a execução fiscal é difícil, é árida, é complexa e tudo mais, mas vamos tentar cooperar e esclarecer. Então, uma rapidinha historinha, assim. É proposta a execução fiscal, o juiz vai olhar a inicial e olhar a CDA, se estiver tudo ok, ele vai dar o despacho do CITSE. Esse despacho faz interromper a prescrição, que retroage a data da propositura da ação, de acordo com o STJ. Essa citação, ela, de regra, pela lei das execuções fiscais, ela é realizada prioritariamente por uma carta com aviso de recebimento. Então, a citação é pelo correio. Assim, idealizou a lei lá em 80. Então, nós vamos remeter uma carta para aquele endereço da inicial. Em algumas situações, a gente já percebe por um banco de certidões que aquele endereço é infrutífero, é negativo, já foi tentado, e aquela empresa, por exemplo, né, não está mais localizada lá, mas fica apenas esse registro. Vou mandar aquela cartinha para aquele endereço que está referido na inicial, que é o domicílio fiscal. Vamos imaginar uma execução tributária, né, que é 95% do nosso cotidiano. Então, uma execução tributária vai ser direcionada ao domicílio fiscal do contribuinte. Vai lá a carta, e aí o contribuinte vai receber, se for encontrado lá, ou por oficial de justiça, se falhar a citação por carta, vai receber essa citação, e ele vai ter um prazo de 5 dias úteis
para adotar fundamentalmente duas posturas. A primeira de todas, a que todo mundo, que a execução se destina, que é o pagamento. Então ele tem um prazo de 5 dias úteis contados do recebimento da carta para pagar a execução. Se ele não pagar a execução, ou se ele pretender discutir aquela execução, a lei espera dele que ele garanta a execução fiscal. Então é a segunda oportunidade, segunda alternativa. Garantir a execução fiscal, que vai se dar fundamentalmente por algumas medidas. Primeiro delas, o depósito integral em dinheiro correspondente ao crédito exequendo. Essa é uma alternativa. Meio ficção científica, mas está na lei. Segunda medida, ele pode contratar um seguro-garantia, que é uma inovação relativamente recente, e a lei de 80, isso é uma inovação de 2015, então é uma inovação, mas enfim, já está bastante difundida no mercado aí. Muitas empresas se utilizam do seguro-garantia. Outra alternativa é contratar uma fiança bancária. É outra alternativa. E, por fim, no rol da lei é indicar bens próprios ou de terceiro à penhora. Tudo isso, garantir a execução por uma dessas modalidades, vai abrir para ele a grande oportunidade, se ele pretender discutir a execução, de embargar a execução. Porque a lei das execuções, no seu artigo 16, exige a penhora para a oposição de embargos. Então, é o que está na lei, esse é o modelo que a lei imaginou. Vou garantir a execução e eu tenho direito de embargar a execução fiscal no prazo de 30 dias úteis a contar, por exemplo, do depósito, ou do auto de penhora, ou do termo de penhora, quando é feito nos autos. Enfim, intimada essa penhora da garantia perfectibilizada com a fiança e com a carta, vai se abrir, então, a oportunidade para embargar a execução. Esse é o modelo legal. Evidentemente, a lei das execuções não trouxe a exceção de pré-executividade, que hoje, ano passado, está prevista, inclusive, no CPC. Mas, durante um grande tempo, né, vivi esse tempo da incerteza sobre o cabimento da exceção de pré-executividade na execução fiscal. Muita coisa aconteceu nesse tempo. Mas aí, durante muito tempo, se discutiu muito, e até discutiu muito com relação aos limites para qual é o cabimento da exceção de pré-executividade. Até que o STJ veio com a conhecida súmula 393, dizendo que é possível a suscitação de matérias de ordem pública, que seriam conhecíveis, inclusive, de ofício pelo juiz, né, e que dispensem a dilação probatória. Então, é possível, independentemente de garantia, a oposição, a suscitação dessa exceção, que seria uma objeção, mas, enfim, o nome popular da EPE vingou, e aí, então, seria possível também a exceção de pré-executividade, está dentro do modelo do status quo aí, atual, né? Evidentemente, ainda é possível uma ação anulatória. A própria lei das execuções imaginou uma ação anulatória, muito embora a lei exigisse depósito para discussão, foi reputada inconstitucional pelo Supremo, na súmula vinculante 28, mas também, então, são esses três o kit básico de sobrevivência do advogado e da parte, claro, né? Perante a execução fiscal, entrar com exceção de pré-executividade, independentemente de garantia, mas sem efeito suspensivo, embargos mediante penhora e uma ação ordinária, independentemente de garantia ou depósito. Esse é o kit básico. Claro, tem muita outra coisa. Quem segue o perfil já sabe que tem muita outra coisa além da primeira página do manual. Agora vamos trazer isso, tudo que você falou, para o nosso tema aqui hoje dos tempos de crise, né? A gente sabe que a maioria dos devedores não conseguem garantir o juízo. Temos dívidas milionárias, 1 milhão, 2, 3. Ele não tem dinheiro, ele tem um passivo gigantesco. Como é que ele vai garantir o juízo? Como é que fica? Não sei se pode dizer que vai estar saciando o direito de defesa, né? Porque teve até uma decisão do STJ ano passado sobre essa hipossuficiência, né? Que quando você consegue comprovar de maneira inequívoca aí deve ser apreciado os embargos, mas eu vi que, pelo menos comigo, não tem funcionado mesmo. Algumas vezes eu pedi, eles não estão aceitando. Não sei se você aceita na sua comarca, mas trazendo aqui para nossa...
para esse nosso momento aqui. Me fala sobre tudo isso, Thiago. Esse é o assunto, além da minha tese, esse é o assunto que me atormenta todos os dias hoje. Porque veio o Código de Processo Civil, tanto o de 73, com as suas reformas a partir de 2006, né, e o Código de 2015, todos esses diplomas, essas leis, elas trouxeram modificações que, em parte, repercutiam sobre a execução fiscal. Muito se fala do diálogo das fontes, que a professora Cláudia trouxe da Alemanha, mas a própria lei estipulou lá no seu artigo 1º a aplicação subsidiária do CPC e das outras leis processuais. Então, vou dar um exemplo. Além do CPC, a Lei 8.009, da impenhabilidade do bem de família, evidentemente, se aplica na execução fiscal. Não vamos discutir sobre isso. Claro, ok. Mas o CPC também trouxe um outro viés, que é a situação em que o executado ele não é citado para pagar, ele é citado para pagar ou se defender. Né? E na execução fiscal não é bem assim. A lei não foi... Ela tem previsão específica, né, exigindo a penhora, como eu comentei, ou a garantia, e não dispensa, a própria lei não dispensa, ou seja, é uma condição de procedibilidade dos embargos à existência dessa penhora. Esse é o primeiro ponto. Nós temos uma lei que, bem ou mal, está posta. Né? Eu não posso negar vigência à lei, a menos que eu a repute inconstitucional. Aqui vai uma crítica, sem querer entrar numa saia justa com o STJ, e quem sou eu também, né? Mas veja só, o STJ, nesse precedente, ele acabou, primeiro, assim, com devido ao respeito da Tavênia, enfim, eu acho que ele misturou um pouco os canais, porque ele parece versar mais sobre assistência judiciária gratuita, sobre gratuidade da justiça, sobre esse acesso mais facilitado ao processo, à própria justiça, a possibilidade de embargar. Ele acabou misturando a justiça gratuita e a gratuidade e a assistência judiciária gratuita com a necessidade de garantia do juízo. E aí tem um grande detalhe que, assim, não é a primeira vez que o Supremo andou também dando uma puxada de orelha, porque temos a súmula vinculante 10. E o tribunal não pode afastar a incidência de um dispositivo legal sem reputá-lo formalmente, sem ter uma decisão específica. Então, olha, nós consideramos este parágrafo do artigo 16 inconstitucional. O STJ pode fazer isso, desde que cumpra o princípio da reserva de plenário exigido pelo 97 da Constituição. Então, moral da história, o juiz não pode escolher a lei. A lei está posta, se exige, assim está posta, né? Se exige a garantia. Eu poderia, enquanto juiz, olha, eu vou dizer que esse artigo é inconstitucional à semelhança da súmula vinculante 28 do Supremo, que lá diz o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito prévio para a discussão do crédito tributário ou para acessar a via recursal administrativa. Mutatis mutandis é meio parecido, assim, a exigência de penhora para embargar a execução. Não é a mesma coisa, mas acaba sendo um pouco parecido. Garantir previamente aquele débito que está sendo discutido. Bom, então assim, se quer afastar, tem que reputar inconstitucional, por exemplo, com o princípio do acesso à justiça, com base na súmula vinculante 28 por extensão. Então, essa é uma alternativa. No entanto, o próprio STJ, é bem verdade, com base no Código de 73 e suas reformas, o STJ tem um repetitivo dizendo que se aplica esse pressuposto específico da garantia. Então, nós temos, assim, uma andorinha não faz verão. Nós temos esse precedente, realmente, que causou bastante alvoroço, assim, mas não é, digamos, uma orientação sólida em repetitivo ou em súmula. Né? Eu localizei um precedente do Supremo que não versava exatamente sobre isso, mas o ministro Barroso deixou num opter dictum, assim, uma passagem lateral, um comentário, que a exigência de garantia para entrar na justiça é uma coisa indevida. É uma exigência que não se alinharia com a Constituição. No entanto, o Supremo não tem precedente específico sobre isso. Isso aí é opter dictum, nem faz coisa julgada naquele caso lá. Então, essa é uma grande questão em aberto, e todo esse lá para dizer que a execução fiscal tem matérias bastante quentes, assim, realmente
está na pauta do momento. E a necessidade de se rediscutir isso. Antes de se rediscutir modelo de execução fiscal, não é? Reforma da lei de execução fiscal, temos que ter uma nova lei de execução fiscal, temos que revogar a lei de execução fiscal, temos que aplicar o CPC também para a Fazenda Pública. São todas pautas que estão sendo discutidas há anos com relação aos credores fazendários, essa grande vantagem que a execução fiscal tem. Olha, essa pauta é uma delas que talvez seja prioritária. Assim, na minha jurisdição, eu sigo a lei. Né? Na falta também de uma orientação mais forte, assim, como eu disse, uma andorinha não faz verão. Eu, por enquanto, esse é o meu posicionamento, eu estou seguindo a lei. No entanto, é uma questão em aberto, sabe? Eu imagino que nós vamos ter alguma orientação em outro sentido em breve. E aí está aí o grande papel dos advogados, né, em levar essa discussão adiante, realmente levar isso perante os tribunais superiores. Muito embora, talvez perca um pouco de interesse, porque sempre tem a via da ação ordinária. Os embargos têm rito de ação ordinária, mas com conhecimento restrito, né? Eu vou discutir nos embargos a execução. E numa ação ordinária, o meu menu de discussão é muito maior, né? São todas as matérias possíveis, né? Enquanto que os embargos é uma via estreita. Então, talvez se perca um pouco desse interesse, por isso os advogados não levem tanto isso e acabam se valendo da ação ordinária, que em muitas situações acaba substituindo muito bem os embargos, inclusive com a possibilidade de se outorgar efeitos suspensivos sobre a execução através de uma liminar em ação ordinária. Então, então assim, tem esse jogo de forças. Eu chamo os embargos de devedor a rainha da defesa, porque realmente temos a possibilidade de eventualmente suspender a execução, é um momento de concentração da defesa, é o rito legal imaginado pela lei para se defender. No entanto, temos outros mecanismos, né? E a última menção, que eu acho que eu não poderia deixar de comentar, eu estou me estendendo, eu sou meio falante, me desculpa, Jamile. Pode falar, eu não me importo. Mas é a questão da penhora insuficiente ou da penhora irrisória. Nós temos essas duas temáticas. A penhora irrisória. O que é a penhora irrisória? Não tem parâmetro legal disso. É as custas da execução fiscal, as despesas de leilão. Alguns colegas meus entendem que penhora irrisória é aquela abaixo do mínimo para incidência do imposto de renda. Então, é a faixa de isenção do imposto de renda. Outros dizem que é 1% do valor da execução ou outro valor, um critério alternativo. Outros dizem que penhora irrisória é assim, olha, tem uma execução de 100 mil reais, eu penhorei no Cisbaju de 400 reais. É uma penhora que vamos combinar, é irrisória. Mas R$1.000, R$2.000, R$7.000, é irrisória ou não? É difícil, né? Então não tem um critério muito objetivo. De qualquer modo, a penhora irrisória, que na nossa prática, ao menos aqui em Porto Alegre, né, a tradição aqui, a penhora irrisória ela acaba sendo liberada, né? Ela acaba não proporcionando nem o prazo para embargar, porque realmente a irrisória é ínfimo perante o propósito da execução, então não é uma garantia da execução e não faria sentido a gente processar, né, embargos, processar aquela execução por uma penhora que seja ínfima, né? De outro lado, esse é só para colocar o quadro, tá? De outro lado, nós temos a penhora parcial, ou a penhora insuficiente. Aí tem uma grande, até andei fazendo uns stories aí para o meu perfil, mas a penhora insuficiente é aquela penhora, vamos dar o exemplo da penhora, a execução é de 100 mil, mas eu tenho uma penhora de 50 mil, ou 90 mil, ou 10 mil, tanto faz. É uma penhora que não completa o valor da execução. Esta penhora abre prazo para embargar. Ela abre prazo para embargar. Então eu vou intimar o executado para embargar, e o oficial de justiça, quando fizer a penhora por auto de penhora, vai lá, a execução de 100 mil penhora lá um Chevette de 3 mil reais. E aí, eventualmente, ele vai abrir intimado prazo para embargar. O Chevette foi um pouco forçado, mas um carro de 6, 10 mil reais vai abrir prazo para embargar, e essa penhora não vai ser liberada. No entanto, ela
permite a defesa, mas ela acaba chamando o reforço. Então a gente poderia realizar outras medidas executivas a requerimento do credor para o reforço dessa garantia. Então isso está ligado já com o efeito suspensivo dos embargos. Então, além de toda a temática sobre a inexistência de qualquer garantia, né, isso acontece, no entanto, está mais ligado, a inexistência de garantia está mais ligada a pessoas naturais, né, pessoas físicas, né, está mais ligado a esse tipo de executado do que as pessoas jurídicas, porque quando ela não tem bem nenhum, isso não é a mesma coisa, mas acaba no plano dos fatos, acaba chamando a atenção para uma dissolução irregular. Então, quando a gente não consegue penhorar nada no Sisbajude, não tem nenhum imóvel na CNIB, né? Não tem o Renajude é totalmente negativo. E aí eu começo assim, peraí, mas o que está acontecendo? Puro, né? O credor já liga uma luzinha de alerta, assim, olha, que eventualmente pode ter uma dissolução irregular. E aí, realmente, não vai ter mais providências executivas contra essa executada, e nós vamos pensar num redirecionamento, uma corresponsabilização dos administradores. Então, assim, isso é uma coisa, é bem um feeling da prática, tá? Isso não é uma questão, assim, da lei, mas é bem o que a gente percebe no cotidiano. Então, a inexistência de bem nenhum está mais ligada a uma outra situação, um outro caminho que a execução acaba tomando. Interessante isso. Isso para poder ficar claro, então nós temos aí, digamos, 3 grandes meios de defesa, né? Claro. Mas quando você entra com um, você pode entrar com os outros, né? Então você claro, pode entrar isso com acontece muito. Com embargos também. Se embargos não der, pode entrar com a ação ordinária ou não? Só para a gente poder deixar claro aqui para quem está. Vou deixar um tema excelente, realmente é bem preocupante, e assim, eu me coloco na pele do advogado, muitas vezes é uma situação tormentosa, porque ele tem que aproveitar os prazos do que o cliente dispõe, mas também tem que calcular o risco, né? O risco da eventualmente uma sucumbência. Então, é um jogo bem delicado. Eu atendo os advogados e eles falam, vou embargar que eu não, olha, realmente é uma decisão difícil muitas vezes. Mas eu vou deixar um exemplo aqui para tentar ficar claro. Vamos imaginar o seguinte, o contribuinte, antes da execução, perdeu lá no CARF, já sabe que vai ser objeto de uma execução, e aí ele ingressa com uma ação anulatória, declaratória, desconstitutiva, coisa do tipo. Uma ação de rito ordinário. E a negociação, eventualmente, ele pode até obter uma decisão favorável, liminar, por exemplo, para suspender a exigibilidade. Percebe lá o juiz que teve um problema no curso do processo administrativo, ou uma discussão que isso já está posta perante os tribunais superiores, o STJ, né? Essa é a situação, por exemplo, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Isso muito se julgou num sentido administrativo e na via judicial também, e agora guinou a 180 graus, né? Então, eventualmente teve essa guinada jurisprudencial, e a jurisprudência é cheia desses exemplos, né? O cavalo de pau interpretativo. Então, a jurisprudência muda, né? Então, realmente tem que insistir nas teses até o final, porque a coisa realmente pode mudar. Mas então, ele entrou com a ação ordinária, eventualmente ganhou uma liminar. Nesse entremeio, ingressa a execução fiscal. E aqui vou deixar um alerta. Se a execução fiscal foi proposta antes da liminar, por exemplo, que suspendeu a exigibilidade do crédito, se ela foi proposta antes, eventualmente, este executado pode se valer de uma exceção de pré-executividade. Olha, doutor, eu recebi essa citação, no entanto, ontem eu ganhei uma liminar na vara tributária, por exemplo, uma vara civil, ou lá em Brasília, ganhei uma liminar para suspender a exigibilidade desse crédito. A exceção de pré-executividade, portanto, não está limitada aos pressupostos, processuais e condições de ação em matéria de ordem pública, porque ele traz lá uma liminar, que isso é uma questão que o juiz não tem como conhecer de ofício disso. Não vai adivinhar que numa outra vara tem um outro processo. A parte que tem que salientar, mostrar isso. E aí, eventualmente, essa execução pode ser suspensa, certo? Pode ser suspensa.
por conta, através de uma exceção de previsibilidade, a gente vai demonstrar isso para o juiz. E aí pode ser suspensa. Eventualmente, ele pode não ter ganho essa liminar, tem ação anulatória em andamento, recebeu a citação naquela execução, porque a mera propositura de uma ação não suspende a execução, né? Essa é uma regra geral que, inclusive, está no código. Então, a mera propositura de uma ação ordinária, sem liminar, sem depósito, não impede a execução. Bom, então, recebi a carta de citação e vai suscitar perante o juiz. Olha, aqui eu tenho, por exemplo, por exceção de pré-executividade de novo, eu tenho uma discussão judicial pendente em ação ordinária por tais e tais razões. E o juiz pode olhar para ele, olha, realmente percebi que tem essa discussão pendente, no entanto, a mera propositura não implica a extinção da execução, não impede a execução, e aqui a matéria não é uma matéria conhecível de ofício, ou revolve fatos, ou por exemplo, não vai dispensar a realização de uma perícia, por exemplo, naquela ação ordinária. E o juiz pode simplesmente afastar aquela exceção de pré-executividade, e na inexistência de uma liminar ou depósito na ordinária, ele vai dar sequência com a constrição, com a penhora na execução fiscal. Então nós temos lá uma ordinária numa outra vara, na minha vara temos uma execução com uma exceção já rejeitada e nós vamos realizar uma penhora. Muito bem. Fazemos uma penhora, ou ela muitas vezes vem trazendo uma garantia, porque isso é de interesse em muitos casos. Porque a realização da garantia vai possibilitar, por exemplo, uma certidão positiva com efeitos de negativa. Diante lá da discussão e garantia, posso sair do CADIM. Então tem uma série de repercussões positivas, vantagens. Então, às vezes ela vai trazer lá uma garantia, uma carta de fiança, um seguro-garantia, ou vai indicar um imóvel, uma garantia muito sólida, trazendo uma garantia bastante forte, e o juiz, olha, realmente essa garantia está suficiente, está suspensa a execução a partir dessa garantia, então nós vamos agora intimar para embargar a execução. E aí que entre o Mário e o Rochedo que o advogado se coloca. Porque ele tem lá uma ação ordinária em discussão, e é uma ação ordinária que versa, possivelmente, sobre a matéria da execução e pode versar até sobre outras questões. Uma isenção lá, uma discussão que até pode estar extrapolando do objeto. Ou, por exemplo, um fato gerador de um determinado período que é divergente do fato gerador da execução fiscal. Na ordinária eu posso discutir tudo, né? Na execução, nos embargos eu tenho que focar na execução. Então, ele pode estar agora entre o Mário e o Rochedo. O que eu faço? Vou embargar ou eu vou insistir na ordinária? Eu tenho um prazo para embargar. Como é que eu vou justificar perante o cliente? Mas se eu embargar e for perdedor aqui, tem o risco de sucumbência ou não? Então, é uma situação muito difícil e tem que avaliar bem, porque, às vezes, nos embargos, o advogado vai poder suscitar defesas que ele não podia imaginar no momento da ordinária. Por exemplo, os embargos vão concentrar a defesa, por exemplo, diante de uma nulidade da CDA, ou uma incorreção de cálculo, uma fundamentação legal deficiente da CDA, algum problema que tenha havido, por exemplo, até mesmo a situação da suspensão da exigibilidade do crédito, né? Enfim, questões que escaparam da ordinária, mas vão poder ecoar nos embargos. Então, eventualmente, sim, nós poderíamos ter as três situações. Tanto a exceção de previsibilidade, tanto a ordinária e, por fim, os embargos, versando cada uma com aspectos diferentes. Pode acontecer. Cada uma versando um detalhezinho a mais que se diferencia. Então, não é incomum, mas é realmente uma escolha de Sofia, muitas vezes, porque o advogado tem que calcular. O advogado é o primeiro juiz da causa, né? E aí eu me coloco realmente na posição do advogado que tem que avaliar o cenário e, como eu disse, muitas vezes acaba tendo que insistir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, jurisprudência solidificada no STJ, súmula, foi lá o Supremo e desdisse tudo que estava dito, não é, pelo judiciário até então. Então são matérias que realmente são... que, às vezes tem que insistir, realmente. Realmente. E assim, o problema maior é quando o seu cliente, ele coloca aqui como advogada, né? Sim. Ele não consegue garantir o juízo, ele não consegue fazer fiança, ele não consegue fazer
absolutamente nada que garanta de alguma maneira aquele juízo, né? Então fica muito difícil, assim, é muito complicado, né? Enfim, mas aí eu vou voltar àquela crítica sobre essas ferramentas de defesa, que aí a gente já falou sobre isso, né? Mas é muito complicado, viu, Thiago? Mas eu concordo que realmente é complicado e é uma questão que está me atormentando, e por isso que é muito bom a gente dialogar e estudar realmente, porque muitas vezes a gente vai tocando as matérias meio que de ouvido, assim, com a memória que a gente tem, e aí é importante a gente deparar com isso e estudar realmente, né? E isso é de todo mundo, não é uma exclusividade minha, mas é de todos que estão aí envolvidos com a execução fiscal, gostariam de repensar esses paradigmas. Né? Realmente é tormentoso. Tiago, se eu te contar que já está quase acabando a live, você não vai acreditar. Só que eu vou ficar triste. Eu vou te propor, se você não tiver nenhum compromisso agora, na hora que cair a live, a gente retomar novamente. Não sei como é que tá a sua agenda. Não tem problema. Minha marido tá ali com minha filha, então eu tô tranquila. Mas se você quiser, a gente caiu aqui, a gente retorna de novo, pode ser? Pode, e a pode gente ser. Consegue exaurir aquelas outras duas perguntinhas que eu acho que são bem importantes também pra gente poder falar. Claro. Vamos então, lá. Perfeito. Vamos lá. Então, sigamos então. A outra pergunta que foi feita, que eu achei também interessante, foi sobre após a execução fiscal, se a empresa pode ser fechada. Pode haver uma dissolução, se pode haver uma falência, uma recuperação judicial. Realmente, isso é um assunto bem importante, está ligado, claro, com a responsabilidade tributária dos administradores. Né? Com toda certeza, a pendência da execução fiscal não é um impeditivo para que a empresa se dissolva regularmente. Porque a dissolução regular, pelo menos vamos imaginar uma sociedade limitada, que é o mais das vezes, e uma sociedade limitada que não é ME e que não é EPP. Certo? Mas uma sociedade limitada, que é empresária e que está, então, fora desse regimento lá da Lei Complementar 123. Bom, essa sociedade, vou dar o mais complexo para depois falar mais simples, mas essa sociedade, ela pode se dissolver regularmente, de acordo com o direito societário, que está lá no Código Civil. Isso pressupõe, primeiro, que os sócios sentem numa reunião ou numa assembleia, né, e deliberem com uma ata, deliberando, olha, nós vamos dissolver essa sociedade e o liquidante vai ser o fulano, que é um dos sócios, nomeado liquidante. Esse liquidante vai ter, então, poderes para fazer uma série de providências. Por exemplo, eu tenho entrega de produtos, vendas que eu já fiz, bom, isso eu tenho que entregar. Eu tenho fornecedores para pagar, bom, eu tenho que pagar os fornecedores. Eu vou encerrar os contratos de locação, os contratos trabalhistas, né, o telefone, internet, enfim, os contratos pendentes, os negócios pendentes, que é como o código coloca. Então, esse liquidante vai fazer todas as providências, encerrar os negócios pendentes. Ele vai ver quais são os débitos, vai apurar o passivo que essa sociedade empresária vai ter, dentre o qual vai estar esse passivo daquela execução fiscal que está pendente. Ok, sem problema nenhum. Daí ele vai apurar o ativo. O que tem de bens essa sociedade? O que remanesceu? Para ele estar encerrando, alguma coisa tem que ter a vida, né? Ou, enfim, não querem mais, ou um sócio faleceu, enfim, coisa do tipo. Vão apurar o ativo. Esse liquidante, então, vai pegar esse ativo e vai pagar o passivo. Ele vai, por exemplo, vender os veículos que tiver, pegar os saldos bancários, enfim, vendas que ele fez e está para receber, isso vai ser recebido a prazo, enfim, vai pegar esses valores e vai pagando esse passivo. Aí haveria um grande momento para o pagamento dessa execução. Ao menos essa é a liturgia do direito societário. Depois de fazer a apuração do ativo ou do passivo, liquidar, encerrar os negócios pendentes, ele vai prestar contas. Vai prestar contas para os demais sócios. Se for o caso, um liquidante sócio. Né? Pode até ser um terceiro. Mas aí, então, ele vai prestar essas contas. Se aprovadas essas contas, então vai se encerrar através de um distrato e vai ser levado lá para a junta comercial para dar publicidade disso tudo para terceiros. E os terceiros, inclusive, são a fazenda pública nesse nosso caso. Daí,
a pendência da execução não é um impedimento para a dissolução regular. Esse é o sistema, mas é mais uma daquelas situações que é quase uma ficção científica, né? Está na lei, mas é muito difícil a gente ver, especialmente nesse momento de crise, que quando está faltando dinheiro para pagar o passivo, os fornecedores, os desempregados, os bancos, vai faltar dinheiro para pagar o fisco também. Então, acaba sendo uma escolha de Sofia e o fisco vai ser sempre o preterido, então vai desaguar na dissolução irregular, que é aquela dissolução que todo mundo simplesmente baixa a cortina, se sobrou algum bem, leva para si, se não sobrou também está tudo certo, né? E aí segue a vida. É o que a gente vê nos 99% dos casos. Não é 100% porque existe a situação da Lei Complementar 123, porque lá, como medida de facilitação para a dissolução e encerramento dos negócios, é possível simplesmente a baixa na junta comercial, independentemente da liquidação, independentemente de prova de pagamento dos débitos tributários, mas o lado B, o reverso dessa moeda, é que o sócio leva para casa a responsabilidade. Então, na Lei Complementar 123, EPP e IME tem uma transferência da responsabilidade. Eu posso baixar na junta agora que eu quiser. Posso. Não preciso prestar conta para ninguém. Mas a responsabilidade pelos débitos tributários é minha enquanto sócio. Então essa é uma diferença, que é o mais simples, mas acaba sendo muito oneroso para o sócio, né? Que realmente acaba levando a responsabilidade consigo, né? Então, poder pode se encerrar a sociedade durante uma execução fiscal? Sim. Se for paga a execução, claro, né? Compra todos os requisitos e se pague pelo menos a fazenda pública, né? Acontece assim no nosso cotidiano, é bem difícil assim perceber, mas acontece situações em que é paga a Fazenda Nacional que é o grande player, né, o Big Brother aqui das execuções fiscais, mas pequenos credores, por exemplo, eu tenho débitos tributários com a União, mas eu tenho algum débito lá com a Inmetro. Ou eu tenho um débito tributário com a NTT, um débito pode ser de outras naturezas, com a NTT, um outro tipo de credor, que fora da União, né? E esse débito, muitas vezes, ele acaba não tendo sido pago porque não precisa apresentar a certidão da NTT, por exemplo, para baixar na junta comercial o contrato. Então, acaba havendo, por exemplo, um rescaldo. Empresa dissolvida, entre aspas, regularmente, com prestação de contas, tudo bonitinho, no entanto, escapou o crédito. Às vezes acaba sendo algo que escapou realmente do filtro. Né? Débitos de outras autarquias, outros credores de menor repercussão, menor presença no cotidiano mesmo. Então é uma outra situação. Perfeito, Thiago. Bom, e a pergunta que eu achei que é uma pergunta assim, sensacional, eu adorei ela, na verdade. Pessoal, eu recebi uma pergunta, estava falando com o Thiago, eu achei ela muito legal, que era mais ou menos assim: existe uma execução fiscal em curso, no meio da execução foi mostrado ali que houve um parcelamento, suspendendo a exigibilidade daquele crédito, e aí a Fazenda pediu aquele prazo, né, que pede, né, até ser sanado, até ser cumprido ali aquele parcelamento. Alguns anos depois, a Fazenda percebeu que esse parcelamento, ele tinha sido interrompido, esse pagamento. Só que a empresa fez um negócio jurídico com um bem da empresa. Então, a Fazenda veio e declarou a fraude à execução. E aí a pergunta que eu recebi foi nesse sentido: se, tendo tido esse parcelamento que suspendia a exigibilidade desse crédito, na hora desse negócio jurídico, inclusive, tinha lá a certidão positiva com efeito negativo, se ainda assim vai ser considerada a fraude à execução. Essa é uma grande questão, realmente. Realmente é uma questão bem importante. E assim, nunca prática, vi... Né? Gostei dessa pergunta. Muito prática, realmente. De repente alguém que está se vendo com isso aí. Eu não conheço, a gente julga bastante fraude de execução, porque o STJ acabou dando uma interpretação muito
muito forte, né, ao artigo 185 do CTN. Então, é presunção absoluta bem objetiva, de fraude. né? É muito duro, realmente. Duro não com o executado, mas duro com o terceiro, que vai acabar perdendo o bem, né, em prol do credor, em favor do credor fazendário, e sem possibilidade, vamos combinar, sem possibilidade de ter regresso contra o executado. Se o executado não pagou a fazenda pública, seguramente, né, tá devendo na praça para muita gente. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que separar assim, cada coisa no sua caixinha. Eu nunca enfrentei, enquanto juiz, essa matéria. Desconheço também assim, o precedente específico sobre isso aí. Bom, o parcelamento, enquanto honrado, enquanto pagas as parcelas, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito. Está lá no 151, parcelamento é uma forma da gente obter a suspensão da exigibilidade. O inciso 6º do 151. Ele é uma causa de suspensão da exigibilidade. A suspensão da exigibilidade do crédito proporciona, por sua vez, uma série de vantagens para o contribuinte. Por exemplo, ele vai ter direito a uma certidão positiva com efeitos de negativa. Ele vai ter uma certidão positiva de débitos, muito embora com efeitos de negativa. Os mesmos efeitos que uma certidão negativa de débitos, porque o artigo 206 lá do nosso Código Tributário diz que tem os mesmos efeitos. A gente tem um que outro caso que se exige certidão negativa. Em algumas situações eu exijo certidão negativa, que não pode ser a positiva com efeito de negativa, ainda que essa tenha os mesmos efeitos. Negativa mesmo, que é a situação, por exemplo, da homologação homologação do formal de partilha, né, a homologação da partilha ou a escritura pública, outorga da escritura pública de inventário e partilha, no caso que se exige a certidão negativa de débito. Não pode ser uma positiva com efeito negativo, porque eu tenho que ter a quitação total dos tributos. Mas fora esse caso, no cotidiano, assim, das transações imobiliárias, para participar de uma licitação, não há necessidade de uma certidão negativa. A certidão positiva com efeito de negativa é suficiente. Isso é muito presente no cotidiano tributário, por exemplo, para participar de licitações. Eu quero sair do cadinho, quero ter uma certidão positiva com efeito de negativo para entrar numa licitação, porque a lei de licitações exige expressamente lá a regularidade fiscal. Com relação à prática imobiliária, que é o tema da pergunta, existe assim uma diferença entre alguns estados da federação. Alguns estados não exigem a certidão tributária para negociar imóveis, lá nas escrituras públicas, né? Alguns estados exigem, o STJ e o SNJ têm uns posicionamentos que oscilantes, às vezes divergem entre si, né? Então, aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, não exige certidão fiscal de débitos tributários, por exemplo, da pessoa do alienante, para negociar imóveis. Então, a gente o tabelião nem exigiria essa certidão, e nem o devedor vai apresentar, e o adquirente, que muitas vezes não tem essa prática, não vai pedir essa certidão de bom comportamento tributário do seu parceiro do negocial, do seu alienante, porque aí o grande risco é a fraude e execução. Então, é a minha crítica assim, com relação ao tribunal, que não exige a certidão, inclusive o CNJ, de vez em quando, acaba dispensando, e possibilita a fraude e execução, porque o devedor tributário, que tem certidão positiva de débitos, ele não apresenta isso, porque está dispensado dessa prova, e não apresenta isso, e no futuro, eu lá na execução fiscal vou lá penhoro o bem que já foi adquirido por um terceiro de boa-fé. O terceiro de boa-fé, porque ele cumpriu aquilo que a lei exigia dele, ou a regulamentação, por exemplo, da escritura pública, exigia dele. O que era necessário? A certidão lá de PTU do imóvel. Eu posso alguma coisa de condomínio daquele imóvel, mas eu não estou exigindo a certidão de outros tributos de responsabilidade do alienante. Então, essa é a minha crítica, né? Eu acho que o adquirente, nessa situação, é um adquirente de boa-fé.
No entanto, o STJ diz o seguinte, não importa a boa-fé, não importa a presunção absoluta de fraude. E aí o STJ determina o STJ determina o seguinte, eu vou olhar a data da inscrição. A data da inscrição daquele crédito em dívida ativa, um dos grandes efeitos atribuídos à inscrição em dívida ativa foi justamente determinar que as alienações posteriores a este momento possam ser reputadas em fraude. Então, daí que nós temos que olhar a data da inscrição, no caso, quando é o devedor, o próprio devedor, que é o alienante, porque nós temos a situação de corresponsável ainda, que é uma situação que pouco se pensa, pouco se fala, né? Se o débito está inscrito em dívida ativa contra a empresa e o codevedor, por exemplo, um sócio administrador, for corresponsabilizado, ele não pode ser, as alienações que medeiam entre a inscrição em dívida ativa e a sua citação não podem ser reputadas em fraude, porque ele não foi citado como devedor lá no início, né? Ele foi citado a partir da corresponsabilização. Isso. Para poder recair a fraude à execução. Isso. Então o STJ diz, olha, vamos olhar o momento da inscrição em dívida ativa. Segundo ponto, e agora vou me socorrer do CTN. Porque o CTN diz, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão. Tá? Meu patrimônio é R$1 milhão. A minha dívida tributária é R$100 mil. Eu posso vender R$900 mil sem ser fraude. Porque eu vou manter... Eu tenho R$1 milhão. Eu tenho R$1 milhão. O meu patrimônio são imóveis, veículos, o que for. Qualquer coisa, dinheiro, qualquer coisa. Eu, devedor, tenho R$1 milhão. Tá? Meu patrimônio, meu ativo. O meu passivo tributário, meu débito tributário é R$100 mil. Tá? É R$100 mil. Eu só devo R$100 mil. Eu tenho R$1 milhão e eu devo R$100 mil. Eu posso fazer vendas sucessivas, vendas parciais, até R$100 mil. Ou seja, eu posso vender R$900 mil. Eu vendo R$900 mil e eu não pratico fraude contra credores. Porque o próprio 185, ele diz o seguinte, o parágrafo não se aplica na hipótese de terem sido reservados bens suficientes ao pagamento da dívida inscrita. Se eu tinha R$1 milhão, vendi 900 e mantenho 100 mil, esses 100 mil são suficientes para honrar a minha dívida de 100 mil. Eu não pratico fraude de execução. Essa é a segunda grande chave da fraude de execução. É o momento da inscrição em dívida ativa, que é o que está na lei, e a inexistência ou não de bens suficientes para honrar, bens remanescentes para honrar isso na... Porque, na verdade... Desculpa, Thiago, te interromper. Porque, na verdade, o cenário normalmente é outro, né? É a empresa que deve R$1 milhão para a fazenda e vender um imóvel de 100 mil. Isso, então, claro. Ele já está incorrendo ali em uma inadimplência eterna, assim. Ele não vai pagar de jeito nenhum. É que ele já tem débitos a descoberto. Ele já tem. Né? Mas eu só queria trazer esse paradigma, porque um paradigma é o momento da inscrição. O momento é o momento da inscrição. Se a lei, o 185, não diferencia se essa inscrição está ou não suspensa, né? Essa exigibilidade, o 185 não diferencia. A suspensão da exigibilidade, ou seja, uma certidão positiva com efeito de negativo, preveniria a fraude de execução? Eu acho que não, na situação de não ter sido reservado patrimônio suficiente para honrar aquele débito. Tá? Nem numa visão de um terceiro, o terceiro de boa-fé, digamos que ele tenha essa certidão, que tenha sido requerido para poder fazer toda a burocracia, né, de transferência, e aí fez a transferência desse imóvel, cumprindo todos os requisitos ali. Ele é um terceiro de boa-fé. E aí? Eu não concordo. Eu, particularmente, Thiago, não concordo. Não consigo me conformar com relação a isso. No entanto, o STJ diz que a presunção é absoluta de fraude. Basta eu olhar o momento da inscrição e se não tem bens, e é o que, como
bem disseste, né? A execução, muitas vezes, ela é frustrada, porque a gente não consegue bem nenhum, evidente. O patrimônio já é negativo. Então, já está suprido o outro requisito de não ter sido não ter sido reservado bem suficiente. Daí que eu acredito que se existe um débito, né, um débito que, muito embora esteja suspensa a exigibilidade pelo parcelamento, mas olha só, a gente tem um outro princípio importantíssimo que pouco se fala também, mas é um princípio tão importante que precisou 4 leis para dizer que existe esse princípio. É inacreditável, mas tem 4 leis, vamos dizer por ordem. O Código Tributário Nacional, o Código Civil, o Código de Processo Civil e a nossa lei, que é a nossa leizinha de execução fiscal de 80, que não é um código, mas é uma lei. 4 leis dizendo o quê? O credor tem no patrimônio do seu devedor a garantia geral do recebimento do seu crédito. É o princípio da responsabilidade patrimonial. Esse princípio está presente em 4 diplomas. Tanto no Código Civil, no Código Tributário, no CPC e na Lei de Execuções, o artigo 29, o 30 agora, até me escapou. Mas ele diz o seguinte, que em todas essas leis diz o seguinte, o devedor responde com todo o seu patrimônio pelas suas obrigações. Deixa eu abrir aqui rapidinho que eu não deixei ela aberta. 68. Não deixei ela aberta, mas olha só. Responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens de qualquer origem tal do sujeito passivo, excetuados os absolutamente empenhoráveis. O artigo 30, melhor dizendo, da Lei 6830. Daí que, se eu fizer alienações, ainda que suspensa a exigibilidade do crédito, a mim parece, eu estou pensando alto, tá? Nós teríamos aqui uma violação do princípio da responsabilidade patrimonial. Tá? Então, essas duas situações. A lei, o 185 não excetua, muito embora a suspensão proporcione a certidão positiva, né, com efeito negativa, e além disso tudo, a previsão do artigo 30, que é o princípio da responsabilidade patrimonial, dizendo que o patrimônio todo do devedor responde pela execução. Então, se ele fez alienações que superam lá, que esgotam o seu patrimônio, e isso vai acabar frustrando a execução se for inadimplido. Agora, claro, se ele pagar o parcelamento até o final, acabou o problema, né? Aí tá pago o débito, né? Então é outro viés. Mas pensando alto, assim, talvez até tenha que me dizer depois, mas é a primeira vez que eu tive que enfrentar uma pergunta dessa temática. É muito prática, né? Eu gostei dela. E agora me surgiu uma outra coisa aqui. No curso da execução fiscal, digamos que já tem até opostos aí, embargos, uma execução de executividade, pode haver o parcelamento. Então, digamos que nesse contexto houve essa fraude à execução, mas aí o devedor ele pode agora vir aqui fazer um novo parcelamento? Claro, sim. Não vai haver, assim, claro, cada lei de parcelamento, muitas vezes tem algumas leis excepcionais, né, o refis da crise lá de 2009, aquele refis de 99, tinha algumas normas específicas. De tempos em tempos vêm esses grandes programas que agora, mais recentemente, foram suspensos, né, não tem novidade nisso, mas esses parcelamentos muitas vezes trazem alguma norma muito específica, muito pontual. As normas mais recentes, que versam lá sobre a transação tributária, o negócio jurídico processual, eventualmente trazem lá alguma exceção, que eu não tenho presente aqui, não pode parcelar ou não pode transacionar se teve um parcelamento frustrado, alguma dessas coisas tipo. Confesso que eu não desci nessa minúcia. Mas, de regra, vai poder parcelar. Cada programa de parcelamento também. Cada programa tem a sua peculiaridade. Entendi, perfeito, sim. Thiago. Ó, tem uma pergunta aqui, vou ler para você. As empresas que estão em fase de execução fiscal e não querem se descapitalizar depositando em juízo e nem indicar um bem à penhora, há alternativa mais viável e há indicação de debêntures? Olha, os títulos
Títulos de crédito é possível penhorar, garantir a execução através de um título, evidente. A própria lei, vamos consultar. A própria lei prevê a possibilidade, por exemplo, títulos da dívida pública, títulos de crédito, títulos que têm cotação em bolsa. Eventualmente, sim. O que não pode é extremamente raro. É assim, ó, é extremamente uma carreira assim longa como a minha nesse assunto aí. Eu vi uma vez garantia de execução com base em título da dívida pública. Por exemplo, esses que a gente compra no Tesouro Direto. Era uma execução contra um banco e o banco tinha operação contra o Banco Central e ele garantiu a execução com títulos que ele tinha contra o Banco Central. Ele era credor do Banco Central do Brasil, do Tesouro Nacional. Daí que ele garantiu a execução por esse meio e o credor, lá, o devedor, melhor dizendo, não lembro se foi o Banco Central, agora o Tesouro Nacional, agora faz muitos anos eu não lembro. Mas ele foi lá e pagou, devolveu o dinheiro pro meu executado, que era um banco de varejo, pagou o título e foi depositado em juízo. É uma situação que a lei prevê. No entanto, o que não pode, e pega muito mal assim na execução, são aqueles títulos do tempo do Império, né? Coisas assim notoriamente prescritas, né? Ou assim, títulos que não têm uma viabilidade, debêntures que a gente já, o STJ já discutiu N vezes, dizendo que são inservíveis para isso aí. Claro, tem títulos dessa natureza que muitas vezes conseguem ser convertidos em dinheiro, né? Conseguem converter em ações e serem indenizados e tudo mais. Mas são situações muito pontuais, são títulos muito valiosos. Não é o que mais acontece. Isso aí, por exemplo, poderia indicar precatórios também, uma garantia que às vezes se oferta, né? O precatório da União não faz muito sentido indicar penhora, porque sempre é pago no ano seguinte. De estado, ou município, quando for o caso, se indica esse tipo também de título, mas a gente sabe, precatório do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, leva mais de 10 anos para ser pago. Então não é um título não é um direito de crédito que é aceito. Então tem que cuidar muito do que seleciona, né? Porque muitas vezes vai se gastar dinheiro, né, numa insistência desse tipo, né? Desse tipo de crédito, título, e se sabe que não vai ter grande efeito na execução. O credor está muito atento, o juiz está muito atento a isso, então tem que ter muito cuidado, sabe? Para não indicar algo que não tem uma mínima viabilidade. Teve uns anos atrás, uma questão de uns 20 anos, estava na moda indicar a penhora esmeraldas. E a esmeralda é uma pedra preciosa, claro, né? Só que eles indicaram eram os farelinhos de esmeralda, que não tem valor nenhum. E a esmeralda, para ter valor, tem que ter determinados requisitos lá. Então, são situações, obras de arte ou joias, enfim, coisas assim que são meio exóticas. Mas a garantia quente mesmo, que é para a gente ensinar o que é sólido, o que funciona, o que é bastante efetivo para viabilizar a defesa, é o seguro-garantia, né, e a carta de fiança bancária, são meios, ou indicar bens de terceiro, por exemplo. Isso acontece muito, de empresas que são do mesmo grupo, sócios de outra empresa do mesmo grupo, indicam imóveis próprios, e aí com a devida anuência se garante a execução. Então são mecanismos bem fortes de garantia, e bastante sérios. Sim, ele até, o José, ele até completou aqui, ó, precatórios para pagamento de ICMS. Isso pode acontecer numa execução de ICMS, provavelmente, precatório da própria justiça, do próprio Estado, né? Na sua execução de ICMS, indicar um precatório que a empresa tenha adquirido, isso eu creio que seja possível. Está fora do meu métier, porque como na execução fiscal federal nem é muito frequente essa oferta de precatórios estaduais a penhora. Mas, eventualmente, uma execução de ICMS, ou seja, uma execução estadual, eventualmente lá sim. Perfeito. Bom, Thiago, eu tô apaixonada por nossa live. Foi bacana, né? Questões bem legais. Que não cortou, talvez o Instagram deve ter aumentado o limite. Bom, que ótimo. Bom que não ficou partida a live. Perfeito. Thiago, eu
eu tô aqui, assim, encantada. Adorei nossa live de verdade. Achei ela, assim, com conteúdo prático rico demais. Muito bacana. Muito obrigada por ter participado dessa live, por ter Bacana. aceito. Se possível, vamos marcar mais lives. Eu Claro. adorei de verdade. Foi muito legal. Eu realmente gostei muito. Questões bem legais que o pessoal colocou aí. Realmente nos estimula a pensar daí a riqueza desse momento, utilizar esses mecanismos aí, internet, para construir conhecimento juntos. Muito legal. Gostei muito também. Estou à disposição. Vamos, na sequência, se tiver novas temáticas interessantes desse tipo aí, vamos trabalhá-las. Vamos sim. Gente, obrigada a todo mundo que acompanhou. Tivemos um público aí bom aí, ó, a live inteira nos acompanhando, né? E já é tarde da noite, né? Então, assim, Sim. muito obrigada, gente, por ter acompanhado. Thiago, mais uma vez, obrigada. Fica Eu agradeço Deus. a Boa participação. noite. Convido todos a participar aí do meu perfil, ingressar lá, dar uma eu vou até olhadinha no botar perfil aqui, ó, o arroba teu, ó. Execução Arroba. Fiscal em Curso. Eu tenho um canal no YouTube também, que também é Execução Fiscal em Curso. Pode procurar também pelo meu nome, Thiago Scherer, também vai encontrar lá. Com conteúdos, vídeos. Toda semana tem um vídeo novo sobre execução fiscal, essas temáticas que a gente conversou aqui. E aceitamos sugestões de pauta, dúvidas, enfim, inseguranças, como eu coloco lá. É um plantão de dúvidas. Se tiver algum assunto que está apertando aí, seria um prazer também. Também nos estimula a estudar e conversar a respeito. Sim. Também vai ser um prazer receber vocês por lá. Inclusive, é só botar aqui, gente, eu não sei onde é que fica, mas é o canto que tem o nome tributário legal, e embaixo também tem o do Isso. Fiscal em Curso. Tá ali aparecendo. Lá, Thiago Scherer, o juiz mais experiente, mais novo que vocês já viram. Ai, Deus, tô perfeito. Thiago, obrigadão, viu? Um beijo pra você. Obrigado, Jamile. Obrigado pelo convite mais uma vez. Foi uma satisfação enorme. A gente aprende junto sempre. Eu acho que fica salvo aí pro pessoal poder assistir depois, né? Vai ficar salvo. Eu vou salvar, vai ficar no meu perfil, tá bom? Maravilha. Obrigado. Tchau, Valeu, tchau, tchau, boa gente. noite.